seja glorificado nesta noite. Que você e eu possamos ter este momento de comunhão com o nosso Deus, comunhão uns com os outros, na beleza da sua santidade. Que possamos invocar o nome do Senhor, digno de ser louvado, e sermos salvos, pois somos salvos. E bendito seja o seu nome. Convido você nesse momento a ficar em pé. Nós vamos entoar este louvor ao nosso Deus, inspirado no Salmo, que nos fala daquele que alegra a cidade de Deus, aquele que é grande, soberano, mas que ao mesmo tempo atenta, se inclina para ouvir os clamores destes pecadores, desses seres humanos tão carentes da sua graça que somos nós. Vamos louvar ao Senhor, engrandecendo-lhe por seu amor, pelo socorro bem presente em toda circunstância. Oremos, cantemos esse louvor ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos engrandecer o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, nos lembrando de tudo que já fez por nós e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O Salmo de número 2, no versículo 11, diz o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Este salmo forte, que desafia os poderosos da terra, que conclama todas as nações, os reis, os juízes, a se curvarem diante da soberania do Senhor e do seu ungido,
que convidam todos os impérios do mundo a reconhecerem a grandeza do Senhor, que mostra que não há rebeldia, não há poder algum que possa permanecer diante da grandeza de Deus. Mas embora este salmo seja esta conclamação, até mesmo esse confronto a toda força que se manifesta contra ou tenta se erguer acima do Senhor, este salmo também é um alento para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que proclamam Cristo como o seu Rei, para aqueles que fazem dos decretos de Deus a sua proclamação, para aqueles que se curvam, se prostram para honrar o Filho de Deus. A estes servem o Senhor com temor e se alegram nele com tremor, com reverência, reconhecendo quão pequenos somos, mas ao mesmo tempo nos dispondo para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor, porque reconhecemos que toda a nossa vida pertence a Ele. É isso que esse próximo cântico diz: vem o Senhor minha vida oferecer como sacrifício vivo para o serviço e para a glória do Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Oremos. Senhor, esse é o nosso intuito. Esse é o desejo do nosso coração inclinado para o Senhor. Nosso coração que, como um girassol, se inclina na direção da luz solar, assim o nosso coração se inclina na direção do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. É por isso que nós sim nos prostramos, é por isso que nós sim derramamos diante do Senhor nossas palavras, nossas poesias,
nossos hinos, louvores, orações alegres, jubilosas, sinceras, gratas, e nos colocamos ao serviço do Senhor, para servir ao Senhor com alegria e com temor, e para nos alegrar no Senhor com um coração reverente e humilde. Obrigado por sermos teu povo, obrigado por sermos teus servos, obrigado porque o Senhor é reto e compassivo, benigno, bondoso. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E é isso que nós te pedimos agora. Fala conosco mediante a tua palavra, para que possamos orar como convém, para que possamos orar consoante a vontade do Senhor, para que possamos ter a nossa vida direcionada pelo teu querer, como acabamos de cantar. Abençoa-nos através da tua palavra e ouve as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, passo a palavra ao reverendo Ed. Boa noite, meus queridos irmãos. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 17 de fevereiro. Hoje a nossa igreja completa 132 anos de organização. E mais algum tempo ainda que levou para ela ser organizada. Isso é motivo de ação de graças, de louvor ao nosso Deus. É motivo de renovarmos a nossa fé, os nossos propósitos diante do Senhor. Então, antes mesmo de a gente ler a palavra, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração, agradecendo a Deus pela nossa igreja e pedindo a bênção de Deus, para que Deus continue pelo decorrer dos anos, avivando a sua obra, avivando essa igreja, avivando cada membro que participa dessa igreja. Vamos orar. Santo e eterno Pai, que deu a vida do seu Filho para que a igreja fosse comprada por precioso sangue, por alto preço. Nós, ó Deus, te louvamos e te agradecemos pela existência desta igreja local, que pedimos, ó Deus, possa ser a expressão da igreja viva, a igreja que tem como Senhor e cabeça o próprio Cristo, que essa instituição possa ser, ó Deus, não só uma instituição humana, mas que, através dos seus membros, através dos dons e talentos derramados pelo Teu Espírito Santo, possa ser manifestação da glória e da graça do Senhor, enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe, a Deus, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que essa igreja, Deus, possa ser muito usada pelo Senhor, que as famílias, ó Deus, sejam cuidadas, protegidas e cheias do Espírito Santo do Senhor, para que a Tua obra, ó Deus, seja feita, para que o Teu nome seja exaltado e proclamado a todas as nações, e para que a gente possa compreender qual o nosso papel, e assim obedecermos o Senhor, para a honra e para a glória do dono da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu convido você para abrirmos a Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler os versos 11 e o verso de número 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 11 e verso de número 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar
o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aí. Então nós estamos estudando esta carta já há alguns dias, algumas reuniões de oração, e o texto então nos ajuda a permanecermos firmes, num momento diferente, no momento em que o nosso viver diário modificou-se por motivo da pandemia. Nós tínhamos uma liberdade total, podemos dizer assim, aqui no nosso país, para nós fazermos a programação que nós quiséssemos, como igreja do Senhor, mas, de repente, a pandemia chegou e nós ficamos restritos, algumas pessoas até longe da reunião, do ajuntamento, e quem sabe se sentindo sozinhas, isoladas, perdidas. Mas a palavra de Deus mostra que sempre que algo diferente acontece, Deus não está alheio a isso. Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas, elas cooperam para o desenvolvimento da obra do Senhor, para a concretização da obra começada na eternidade, mas que passa por Cristo Jesus, nosso Senhor, que voltará no fim de todas as coisas, restaurando toda a criação, tirando deste mundo o pecado que veio com a queda e as consequências da queda e do pecado. Então Deus sempre nos ensina. Nós vemos na história, quando houve o exílio, por exemplo, Deus ensinou o povo. E até quando esses irmãos aqui, eles foram perseguidos. O próprio livro de Atos vai mostrar para nós que a perseguição dos crentes ali, que começa em Jerusalém, colaborou para que o evangelho, então, alcançasse a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próprio apóstolo Paulo, ao estar preso, ele vai dizer assim, olha, as minhas cadeias, elas contribuem para o avanço do evangelho. De modo que a gente tem perguntado a Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar na pandemia, através da pandemia? Como é que o Senhor deseja que a gente saia disso? E a resposta, de como é que Deus quer que a gente saia, com certeza é que a gente saia mais próximo a Deus, que a gente tema mais a Deus, que o nosso coração esteja cada dia mais fervoroso, que nós nos alimentemos mais da palavra de Deus e que o nosso testemunho ainda seja mais eficaz e eficiente para exaltar o nome de Deus e para que o evangelho ele progrida. E Deus então fez isso no passado com circunstâncias onde os crentes, eles inclusive tiveram que passar por momentos de sofrimento, porque aqui, diferente de nós, os irmãos aqui, a quem Pedro escreve, eles estavam passando por uma grande perseguição, perdendo muitas coisas por causa disso, mas Deus, num cuidado pastoral, através do próprio Pedro, que foi chamado para cuidar e fortalecer os irmãos, lá por Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora essa palavra chegou até estes irmãos lá no passado, mas nós estamos aqui olhando também para ela e buscando entender e compreender aquilo que Deus deseja de nós. Talvez nós vamos compreender, entender, ou o que vai saltar aos nossos olhos, não sejam coisas novas, mas com certeza é aquilo que Deus deseja para nós. Tem uma música de uma pessoa que foi membro dessa igreja e que, ainda muito jovem, foi chamado ao ministério itinerante aí, e foi para longe, e a música dessa pessoa se chama Posicionamento. E essa música diz assim: há um processo em andamento, há uma obra preparada, um chamado para te servir. Há um lugar de prioridade, há uma posição marcada e uma vida para te servir. E aí ele responde o que ele vai fazer com essa vida. Eu vou fazer a tua vontade, vou cumprir o teu propósito em mim, para que o mundo te reconheça e se renda aos teus pés, Senhor. Pensando sobre isso, eu lembrei de uma ilustração que talvez você conheça. É a história de uma pessoa do exército de Alexandre o Grande. Não sei se é verdadeira ou se é falsa essa história, mas eu já ouvi muitas vezes essa ilustração. E
depois de uma grande batalha, um jovem do exército, ele deserta. E quando ele foge para se esconder, depois da batalha, os outros do exército trazem este soldado para Alexandre o Grande, aquele homem que alcançou muitas terras, conquistou muitas nações através da guerra e do poderio militar. E aí esse rapaz é trazido diante de Alexandre o Grande, e Alexandre olha para esse rapaz que estava ali já tremendo de medo, esse que já tinha fugido antes, e pergunta: qual é o seu nome, soldado? E ele responde: Alexandre. Alexandre o Grande fica um pouco transtornado com a resposta e pergunta: como? Ele responde mais uma vez, um pouco mais alto: Alexandre. O imperador então desce da onde ele estava, encara bem esse soldado e pergunta: como é o seu nome? E quanto mais o tempo passava nessa circunstância, mais esse rapaz tremia de medo das circunstâncias que estavam ao seu redor. E ele responde mais uma vez: Alexandre. Diante dessa resposta, Alexandre o Grande disse: rapaz, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Nós nos chamamos cristãos, nós fomos chamados para uma vida cristã. O cristianismo não é apenas uma fé para ficar dentro do coração, mas se ela é uma fé verdadeira, isso implica em vida, e vida cristã. Uma vida de acordo com aquele que nos chamou, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E talvez muitos de nós precisam renovar a nossa atitude e a nossa vida cristã e o nosso posicionamento como cristãos nesse mundo. Posicionamento de testemunhas, pessoas que são usadas por Deus para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui, ele vai nos chamar, ele vai nos conclamar a que a gente, no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, que a gente tome uma posição, que a nossa vida cristã, que o nosso cristianismo seja marcado por uma conduta exemplar. Esse texto, então, é a passagem da parte assim mais teológica, digamos assim, para uma parte muito prática que Pedro vai transmitir para os seus irmãos que estavam dispersos e inclusive fugindo e em perseguição, a que eles então mantenham posição. E aí nós vamos ver para frente que a posição do cristão, a vida do cristão, a conduta exemplar do cristão deve ser como cidadão, como servo, como cônjuge, com relação a uns aos outros de modo geral, com relação ao próximo, ao cristão também, e também com relação àqueles que receberam do Senhor ministério. Isso vai até o capítulo 5. Nós vamos vendo então sobre o posicionamento cristão no mundo. E aqui nós vemos a introdução e a ordem, o chamado, para que a gente então tenha uma conduta exemplar. E aí nós vamos fazer 3 perguntas, e a primeira das perguntas é: por quê? Por qual razão o texto nos mostra que nós devemos manter uma conduta exemplar? E aí é importante falar que eu farei outra pergunta que é para quê? Então este porquê aqui é qual é a causa, por qual razão nós somos chamados, quais são as razões a que nós somos chamados a manter essa conduta exemplar. Essa carta é uma carta que demonstra cuidado pastoral. E nós vemos aí uma palavrinha ali no verso 11, quando diz: amados, exorto-vos. E muitas vezes nós confundimos exortação com repreensão. Mas exortação não é repreensão. Muito pelo contrário. A exortação é conforto e ao mesmo tempo encorajamento. E tanto faz a ordem. Ou conforto e encorajamento, ou encorajamento e conforto. Eu já falei sobre isso, mas nos filmes que a gente olha sobre os grandes exércitos, quando eles iam ainda homem a homem, a infantaria, e eles chegavam e enxergavam outro exército lá do outro lado,
Essa era a hora da batalha. E uma das coisas que tinha ali era a exortação, antes da batalha. Quando ou o próprio rei, ou o príncipe, ou o general, ele andava de um lado para o outro, e ele falava bem alto quais eram as razões, os porquês de que eles deveriam enfrentar aquela guerra. E ele, na sua fala, ele provava que era muito melhor entrar na guerra do que deixar de entrar na guerra. De forma que aquelas pessoas, elas olhavam para quem elas eram e para a necessidade daquela guerra, e elas eram encorajadas então a enfrentar esse grande desafio. E aí nós sabemos o que vem depois. Depois de um grito final, esse exército então saía gritando, empunhando as suas armas para enfrentar o outro exército, bravamente animados, exortados, motivados pelas razões corretas. Pedro, então ele vai exortar os irmãos a que vivam uma vida cristã com uma conduta exemplar. Por que razão? Ele primeiro conforta o povo, mostrando que nós somos, ou que todo cristão é um amado de Deus. Pedro se dirige a eles como amados, amados dele, mas mais do que amados dele, ele relembra que eles são amados de Deus. E aí nós já vimos para trás, que nós fomos eleitos pelo Pai, nós somos conduzidos à santificação pelo Espírito Santo e chamados à obediência pelo sangue de Cristo. Que Deus nos incluiu na grande salvação e que nós conhecemos e fazemos parte agora da grande salvação que Deus está realizando. Deus então nos regenerou, Deus nos deu uma viva esperança, Deus nos deu uma herança incorruptível, reservada nos céus, uma fé que é mais preciosa que o ouro, que se ela é a fé verdadeira, diante das provações, ao invés de ela enfraquecer, ela vai ser purificada, fortalecida, a ponto de ela exaltar o nome de Deus, e que nós fomos feitos filhos de Deus, família de Deus, e casa espiritual de Deus, e também sacerdotes de Deus. E o verso 9 e 10 do capítulo 2 vai nos dizer que nós somos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Por que isso é importante? Nós nos lembrarmos que nós somos amados para viver uma vida exemplar. Lembra da primeira tentação? A tentação lá para Eva, uma das coisas que foi dito para ela é assim: Deus sabe que no dia em que você comer, você se tornará igual a Ele. Qual é a ideia? A ideia é duvidar do amor de Deus, de que ela se sentisse que estava sendo traída por Deus, de que estava sendo prejudicada por Deus, de que Deus talvez estivesse escondendo o jogo para manter ela numa circunstância que não seria tão boa quanto seguir o caminho a que Satanás a estava tentando. Quando Satanás tenta a Jesus, Satanás vai dizer para Jesus: se você é filho de Deus, se joga daqui de cima, e aos anjos se dará ordens, porque está escrito que os anjos do Senhor guardarão aqueles que são dele. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a intenção de Satanás? A intenção de Satanás é dizer: será que Deus cuida mesmo de você? Você crê tanto nisso que você é capaz de se jogar aqui de cima? Você que se diz o Filho de Deus? E quando nós estamos diante das circunstâncias difíceis, que nós não compreendemos, uma das tentações para que a gente deixe de viver uma vida exemplar e de obediência a Deus, é fazer com que a gente desconfie de Deus, de que Deus não nos ama, de que Deus não se importa, de que Deus não está atento, de que Deus, Ele ama alguns, mas que nós não fazemos parte desse time aí que Deus ama. E essa tentação, ela vem, e por isso, Pedro, nesse instante em que esses irmãos passavam por dificuldades, ele relembra a eles que eles são amados de Deus. A outra coisa que Pedro vai lembrar, e que é uma razão, também tem a ver com a sua identidade. Além de amados de Deus, o cristão é também peregrino e forasteiro no mundo. Já foi falado sobre isso.
A ideia é que nós somos cidadãos provisórios. Nós temos uma cidadania por um tempo, mas essa cidadania nossa, ela é provisória, ela termina o tempo aqui. Nós somos residentes temporários. Por quê? Porque a partir da salvação em Cristo Jesus, a nossa pátria é outra, o nosso rei é outro, os nossos valores são outros, até a nossa linguagem e a nossa conduta, o nosso jeito de viver é outro. Isso faz parte da nossa essência agora. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse não é a nossa pátria, essa não é a nossa pátria. Pessoas que recebem aquele cartãozinho lá nos Estados Unidos, o Green Card, elas recebem alguns privilégios, mas elas têm um limite. Por exemplo, elas não podem concorrer à presidência, e elas ficam lá, algumas para estudar, outras para fazer um trabalho, tem os motivos pelos quais elas estão lá. E enquanto elas estão lá, elas fazem o que aquele Green Card estabelece para elas fazerem. Nós somos chamados para viver neste mundo, para sermos testemunhas nesse mundo, mas para nós não mergulharmos nesse mundo. Há limites, e esses limites são se é pecado ou não. Se é pecado, nós não estamos autorizados a andar segundo o curso desse mundo, andar segundo o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Mas nós precisamos reconhecer que nós andamos segundo os valores celestiais, que nós temos uma herança eterna, celestial, que nós fomos feitos novas criaturas da nova criação que está sendo trabalhada para que quando Jesus voltar, o novo céu e a nova terra se façam. Mas nós já somos nova criatura, o Espírito Santo que estava presente lá na criação e que Deus utilizou para que todas as coisas fossem criadas. O Espírito Santo que age, a Trindade ela age junta e que com certeza agirá para que o novo céu e a nova terra aconteçam. Também foi o Espírito Santo que agiu no nosso coração para que a gente fosse regenerado e nascesse de novo. E dentro de nós, já e ainda não, nós já somos nova criatura, mas ainda não como Cristo. Mas nós já temos um jeito de viver, nós já temos a característica, nós já temos o fruto do Espírito, que é possível para aqueles que têm o Espírito vivendo dentro de si. E a outra coisa que esses dois termos mostram é que tudo isso que está aqui é temporário. Os sofrimentos são temporários. A dor é temporária. As lágrimas são temporárias. Mas há também uma outra coisa que nós precisamos saber que é temporária. A glória deste mundo. Essa foi uma outra maneira de Satanás tentar a Jesus. Quando ele subiu lá num lugar e mostrou a glória dos reinos desta terra, e aí disse, olha, se me adorares, eu te dou a glória desses reinos. E há muitas pessoas que por buscar a glória desse mundo, esquecendo-se de quem são, abandonam a vida exemplar, a vida que Deus tem para nós. Nós precisamos nos lembrar que a nossa pátria, que é eterna, que é a nossa herança, que não desvanece, que está lá guardado para nós, ela não terá fim, mas a glória desse mundo, ela terá um fim, ela se acabará. E se nós lutarmos pelas coisas desse mundo, nós lutaremos por coisas que nós perderemos. O nosso tesouro precisa estar no céu e na glória. E a terceira razão, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele vai dizer aí no verso 11, que nós precisamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa terceira razão, ela é pastoral. Ela é um cuidado pastoral de Deus. A vida exemplar abençoa-nos profundamente.
Isso está relacionado com o que nós fomos criados para ser. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, o verso 10 vai dizer que nós somos feitura dele. E esse termo feitura de Deus, a ideia não é só uma produção em massa, mas a ideia é que Deus fez como um artista, que ele trabalhou em cada detalhe. E isso tem a ver não apenas com nos trazer à existência, mas também todas as coisas que cooperaram para que nós conhecêssemos a Jesus e a nossa salvação. E junto com esta criação, Deus então, em Cristo Jesus, nos preparou para quê? Para que andássemos em boas obras, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós queremos estudar aí para frente os 10 mandamentos na escola bíblica dominical. E uma das coisas que as pessoas pensam, tanto da igreja quanto dos 10 mandamentos, é que essas coisas são então artifícios que Deus usa para que a gente não aproveite bem as coisas desta terra e desta vida. Que se nós fizermos parte de uma igreja e formos fiéis a Deus, ao invés de ter uma vida boa e melhor e em abundância como Jesus prometeu, nós vamos ter uma vida que nós vamos perder coisas. E está cheio de gente que não vem para a igreja de medo de perder as coisas. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora estão pensando assim, quando eu ficar mais velho, aí eu vou para a igreja, mas agora eu tenho que aproveitar, porque se eu for para a igreja eu tenho que ser obediente a Deus, tenho que ter uma vida, uma boa conduta. Só que os mandamentos de Deus, o caminho de uma vida exemplar, são graça de Deus, assim como a salvação. Esse caminho não vai nos salvar, nós fomos salvos, mas fomos salvos para as boas obras. Isso tem a ver com a nossa essência, como nós fomos criados, para que nós fomos criados. Pense num relógio, um relógio ele tem várias peças, e elas trabalham ali, cada uma da sua maneira. Se uma das peças estiver trabalhando de maneira errada, isso vai prejudicar o funcionamento de toda a máquina. E isso vai fazer com que as coisas funcionem errado. E se algo não for feito, o relógio vai chegar em um momento em que ele vai estar inutilizado. Quando nós olhamos para a história, ou para a parábola que Jesus conta a respeito daquele filho, o filho que é chamado de o pródigo, que ele dá as costas para o pai, e para o jeito que o pai o criava, e resolve pegar a sua herança, tudo que ele tem, e viver do jeito que ele entendia, ele chega ao mais fundo do poço, experimentando ali comida com os porcos, perdendo a sua dignidade, experimentando o que era considerado, a figura ali traz a ideia da coisa mais impura e menos digna, que poderia ser experimentada por causa da figura do porco ali, que era um animal impuro para os judeus. E é isso que acontece quando nós não vivemos a vida que Deus preparou para nós. Nós vivemos como se as peças estivessem todas emperrando, as coisas estivessem todas trabalhando ao contrário. E muito embora pessoas tenham dinheiro, tenham fama, tenham tantas coisas, não conseguem dormir uma noite em paz, não conseguem ter relacionamentos com o próximo. A sua vida está uma catástrofe. Elas têm muitas coisas, mas a sua vida é um peso, é um desastre, não é uma vida em abundância. O contrário é verdadeiro. Quando nós vivemos a vida que Deus tem para nós, nós então experimentamos aquilo para o que nós fomos comprados. Fomos comprados para viver uma vida com sentido, uma vida com abundância, uma vida que nós investimos em algo que não pode ser perdido, investimos em Deus, investimos na sua palavra, investimos nas pessoas, investimos no reino de Deus. Todos esses são valores eternos e que jamais terão fim. Então, nós precisamos nos lembrar de que uma vida exemplar faz bem para a nossa alma e não o contrário. Nos ajuda a viver mais a vida e não nos tira oportunidades de viver a vida. E é por isso que Pedro, então, fala para eles que eles vivam vida exemplar.
A segunda pergunta que nós queremos responder aqui, e que o texto nos ajuda, é: como é que nós podemos viver esta vida exemplar? E está aí no verso de número 11. Como é que se vive essa vida exemplar? Ele vai dizer então que ele exorta a esses que são amados, peregrinos, forasteiros, a se absterem das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Como é que você vai ter vida em abundância? Como é que você vai viver uma vida exemplar? É fugindo dessas coisas, é lutando contra essas coisas, é se abstendo, é ficando longe daquilo que são as paixões carnais. O que são paixões carnais? A que se refere a Bíblia? O que significa carne na Bíblia? A ideia de carne na Bíblia, na maioria das vezes, quando fala das paixões carnais, da carnalidade do homem, fala a respeito da natureza do homem sem Deus após a queda. O homem separou-se de Deus. E o homem, a partir disso, ele tem os seus desejos, as suas inclinações, elas são pecaminosas. E essas nossas inclinações pecaminosas, elas lutam contra a nossa alma. E elas lutam contra a nova vida que Cristo já deu para aqueles que já receberam Cristo Jesus. Há uma guerra, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual interna. E nós, então, somos orientados então, a deixar isso de lado. Coisas legítimas que Deus nos deu podem chegar a ponto de se tornarem paixões carnais. Geralmente o nosso egoísmo, a nossa vontade de viver e fazer das coisas que Deus nos deu, o que a gente quer, vai acabar nos levando então às paixões carnais. Por exemplo, sexualidade. Existe a forma correta, existe o tempo correto e existe a pessoa correta. Mas se a pessoa ela não quer os caminhos de Deus, ela vai fazer da forma errada, com a pessoa errada e no tempo errado. Isso funciona para tudo. Isso funciona para o dinheiro, para os recursos, para os nossos relacionamentos. Deus tem um caminho que é o caminho da vida no Espírito. Mas nós temos algo dentro de nós que nos leva a usar as coisas de Deus de uma maneira errada, a ponto disso ser algo que milita contra nós e contra a nossa alma. Alguém já disse que pecado é tomar o melhor de Deus e fazer o pior com aquilo que Deus nos deu. É pegar o casamento e fazer o pior com o casamento. É pegar o nosso relacionamento em casa, com os filhos, e fazer o pior. É pegar o nosso dinheiro e fazer o pior. É pegar tudo aquilo que Deus tem nos dado e fazer o pior. Até mesmo a nossa própria vida. Por isso Deus nos chama a conhecer a palavra de Deus que é espiritual. Não tem nada na face da terra que seja mais espiritual do que a palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo os crentes e a igreja, eles têm a presença do Espírito Santo, mas têm a natureza ainda que milita contra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inteira inspirada pelo Espírito Santo. E a última coisa que o texto nos ensina é: para quê? Para que nós devemos viver uma vida exemplar? E aí são duas as coisas. A primeira, para corrigir a visão errada sobre os cristãos. Diz aí, verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A ideia aqui é muito simples. Naquele tempo, falava-se muitas coisas sobre essa nova seita que era o cristianismo. As pessoas confundiam muitas coisas. Elas falavam dos cristãos que eles desrespeitavam o governo e as autoridades civis. Isso tinha um motivo, porque eles não chamavam os Césares, os imperadores, de Senhor, mas apenas a Cristo. E aí as pessoas, não entendendo, diziam que eles eram desordeiros, desobedientes. Eles eram pessoas que, aonde eles chegavam, o ensinamento e a própria vida deles era uma contracultura,
Então isso trazia um movimento ali na sociedade. E por isso algumas pessoas falavam como falaram para os apóstolos: vocês chegaram aqui transtornando o mundo. Então alguns viam eles como desordeiros, outros viam eles como imorais, porque eles viam os membros da igreja chamando a esposa de irmã e a esposa chamando o esposo de irmão. E eles entendiam que eles tinham um relacionamento incestuoso com essas pessoas, eram mal entendidos. Outros até entendiam que eles eram canibais, porque ouviram que lá, quando os cristãos se reuniam, eles participavam do sangue e da carne de alguém. Tudo isso era mal entendido, mas tinha também as más intenções políticas, as más intenções religiosas, as más intenções filosóficas. E aí Pedro vai dizer: olha, vivam uma vida cristã exemplar, para que as pessoas que são seus vizinhos digam assim: ué, eu tenho um vizinho crente, e ele não é nada disso que estão falando. Eu tenho um colega na faculdade que é crente, e ele não é nada disso que estão falando. Essas pessoas estão falando tantas coisas, mas eu conheço um crente, e ele não é nada disso que estão falando. Por que isso é importante, irmãos? Porque neste povo, Deus investiu o que Ele tinha de mais caro e de melhor, a vida do próprio Filho. E Deus resolveu revelar a sua glória através destes que antes não tinham misericórdia, mas agora têm misericórdia e são povo de Deus, são propriedade exclusiva de Deus, são, como diz no Antigo Testamento, menina dos olhos de Deus, são preciosos para Deus. Hoje nós vivemos tantos escândalos de evangélicos, e até uma pessoa reclamou que durou anos para que os seus colegas de trabalho não achassem que eles eram igual a um povo que tem por aí e que não vive a vida cristã exemplar. Nós temos essa luta, mas nós precisamos viver assim, para que a verdade sobre nós apareça. Tem um homem que disse que a nossa vida, ela está na vitrine, que nós somos a cidade colocada ou construída sobre o monte. As pessoas estão vendo, e por isso nós precisamos viver vida exemplar. Vida exemplar que, em primeiro lugar, faz bem para nós, lembre lá atrás, mas que também é um testemunho. E a última coisa é que a nossa vida, ela serve como instrumento de glorificação a Deus e também como instrumento de salvação e até de crescimento de outros crentes. Porque vai dizer assim, que eles vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus no dia da visitação. A ideia é muito simples. Sabe aquela pessoa que disse assim: ser crente? Deus me livre. Mas ela conheceu crentes, ela viveu com crentes, ela percebeu a vida dos crentes, e no dia em que o Espírito Santo de Deus vier e abrir os seus olhos, essa pessoa vai glorificar a Deus, por causa desses crentes que viveram vida exemplar, revelando a glória de Deus para eles. E isso vai ser usado por Deus, inclusive, para que ela saiba o que é a vida com Deus. E também na sua vida de santificação. Como é que eu vou ser agora? Como é que se vive? Viva igual Pedro. Viva igual fulano, viva igual cicrano. Porque esses estão vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Nessa pandemia, que é uma coisa diferente, como é que o que Deus quer falar para nós? Uma das coisas é: se posicione. Se posicione. Não amoleça. Não esqueça de quem você é, do amor de Deus, do poder que Deus mesmo quis dar para a sua vida exemplar, para que ela seja um testemunho nas mãos dEle, da obra que Ele quer fazer, da vida em abundância que Ele quer nos dar, e que o caminho de Deus para nós é essa vida exemplar conforme aquilo que a palavra nos diz. E a pergunta daí é: como é que você tem vivido o seu casamento? Como é que você se relaciona com seus pais? O que nós fazemos com a oportunidade de culto
e adoração. Como é que nós lidamos com dinheiro? Como é que nós lidamos com as coisas desse mundo? Nós amamos mais a Cristo do que a glória dessa terra? Mais a glória de Deus do que aquilo que Deus tem nos dado? O nosso tempo fala muito sobre isso. Quanto tempo nós gastamos buscando a Deus, buscando viver para Deus? E quanto tempo nós gastamos buscando viver para nós? Às vezes trabalhando demais, fazendo da falta de descanso um tipo de paixão carnal, porque eu quero mais, ou então fazendo de descanso demais uma preguiça e um pecado, deixando que a ira, ela atrapalhe nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, em tantos lugares. Às vezes nós damos muitas desculpas, e a igreja, já era dito da igreja, que ela nunca foi tão grande no Brasil, mas que os escândalos a respeito dos evangélicos também nunca foram tantos. Que o desrespeito pelas pessoas que se diziam crentes e as piadas aumentavam a cada dia. Numa pandemia, tem uma parada, tem uma reflexão, e nós precisamos pensar. Será que nós precisamos mudar de atitude ou mudar de nome? Você é um cristão? E a sua atitude é de um cristão? Deus tem nos chamado para que a gente se posicione e para que a gente diga: eu vou cumprir o teu chamado, Senhor. Eu quero viver para o Senhor, para que as pessoas, elas te conheçam e elas se prostrem diante de ti. Convido você a orar, fechar os seus olhos, baixar sua fronte e fazer um exame pessoal. Senhor nosso Deus, quantas vezes nós desprezamos o melhor caminho, por tantas razões, quem sabe não nos sentindo amados, quem sabe não confiando no Senhor, quem sabe amando mais a glória deste mundo, e nós perdemos tanto, porque a melhor vida é a vida que vem a nós através de Cristo e da sua palavra e da ação do teu Espírito Santo. E assim, ó Deus, nós clamamos, enche o nosso coração da verdade do Senhor, enche o nosso coração da certeza do amor e do cuidado do Senhor, de que o Senhor está conosco, de que nada escapa, ó Deus, a sua atenção, de que todas as coisas que estão acontecendo têm a ver com a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida, para que o nome de Cristo seja glorificado não só hoje, mas para todo o sempre. Aquece o nosso coração, Deus. Não nos deixa mais brincar de cristãos, mas que sejamos verdadeiros cristãos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe os irmãos em casa. Graça e paz.